Fala, galera! Galera entrando aí. Bora! Hoje nós vamos fazer garimpagem aqui, beleza? Quem aqui já arrematou imóvel esse ano? Coloca aí pra mim. Quem já arrematou imóvel esse ano? Deixa eu ver como é que vocês estão na garimpagem em dia aí. Coloca pra mim. Bora, galera! Quem aí já arrematou esse ano? Ó, o Ari já arrematou. Quem mais? Quem mais já arrematou? Deixa eu ver aqui. Show de bola, galera entrando aí. Bora pra cima. Deixa eu ver aqui quem já arrematou. Vou chamar já já o Lucas aqui. Nós vamos fazer uma garimpagem ao vivo aqui. O Lucas sempre separa um imóvel e eu vou fazer uma análise ao vivo aqui pra vocês, viu? Ó, deixa eu ver aí. Quem já arrematou? Ana já arrematou. Tô vendo aqui a galera. Muito bom. Ninguém mais arrematou? Coloca aí pra mim, galera. Coloca aí pra mim. Rubem já arrematou. Galera tá entrando, né? O Sérgio já arrematou. Muito bom, galera. Bom, antes de começar, eu vou receber o Lucas aqui. Nós vamos fazer uma análise ao vivo. Ele me mandou um imóvel aqui que eu nem analisei ainda. Vou abrir aqui junto com vocês pra gente entender, fazer uma análise aqui, entender se vale a pena, se não vale, enfim, fazer toda essa análise. Mas antes eu quero fazer um convite para vocês, tá? Quem de vocês ainda quer entrar no mercado, quer arrematar, quer fazer do leilão um meio de renda extra, ou quem sabe até mesmo, né, uma possibilidade de transitar de carreira, você vai ter uma possibilidade em breve, tá? A Smart, em parceria com o engenheiro Matheus, tá? Um dos maiores do nicho do mercado imobiliário, fala sobre construção e reforma, se uniram para fazer a maior black da história do mercado imobiliário, tá? Então, vocês vão ter oportunidade de aprender com os maiores mentores hoje da internet no mercado imobiliário em uma combinação que certamente vai colocar muito dinheiro no bolso. Juntos, nós, o Matheus, temos mais de 2 milhões de seguidores, né? Já geramos prosperidade na vida de muita gente. Você vai ter a oportunidade de aprender com a Smart e com o engenheiro Matheus essa combinação que vai colocar muito dinheiro no seu bolso, né? O Matheus trazendo sobre a reforma, como valorizar o imóvel, a Smart como escolher o melhor imóvel, como vender o imóvel. Então tudo isso numa combinação, numa promoção única, realmente de Black Friday, uma Black Friday de verdade, que vai colocar dinheiro no seu bolso, tá bom? Então, digite Black aqui se você quer entrar nesse mercado, se você quer aprender com os maiores mentores da internet, os maiores arrematantes, né? O maior perfil hoje de reforma da internet. Engenheiro Matheus e Smart se uniram para entregar a melhor oferta de Black Friday da história do mercado imobiliário. Então digita aqui Black, aqui nos comentários, só digitar Black e se cadastrar para os dias 10 e 11 você ter a oportunidade de começar 2026 dentro do mercado imobiliário, que é o mercado que mais faz milionários hoje do país, tá bom? Show de bola, então vi muita gente aqui já querendo arrematar, nós já estamos aqui com quase 100 pessoas, bora compartilhar essa live. Eu vou fazer aqui uma análise de um imóvel que o Lucas separou, Lucas da Leiloaria Smart, CEO da Leiloaria Smart, entregou aqui um imóvel que a gente vai fazer uma análise juntos, tá? Então mete o dedo no compartilhar, compartilha com seu sócio, seu amigo, manda naquele grupo de arrematação que você participa, traz a galera para cá que nós vamos fazer a análise prática agora. Deixa eu receber o Lucas aqui. Lucas aqui, para a gente começar nossa análise, tá? Então mete o dedo no compartilhar, galera. Bora compartilhar conteúdo de qualidade, gratuito, disponibilidade para vocês, disponível para vocês. Não é justo que vocês não compartilhem. Tá frio aí, Lucas? Fala, Renan. Aqui em São Paulo, aqui na madrugada, a gente fez uns 12 graus, agora tá uns 15. Como é que tá por aí em BH?
Cara, deu uma esfriadinha. Não chegou ao ponto ainda de usar blusa, não, mas de manhã eu faço academia 5 horas, né? Você já Nossa, deve ter acompanhado a rede social, eu faço academia 5 horas. E aí, hoje, na hora que eu tava saindo, que a academia é no prédio, mas você tem que dar uma volta no prédio, então você pega uma área aberta, né? Cara, eu tô meio saindo quente da academia, né? Tinha feito aeróbico, malhando e tal. Na hora que eu pus o peito pra fora, veio aquele vento assim. Eu falei, caraca, bicho, eu saí de uma gripe agora, fui andando e tal, mas assim, friaca do caramba. Acho que tava uns 15 graus. Acho que tava uns 15 graus. ah, Mas enfim. eu achei que o mineiro ia falar assim, uma friaca do caramba, 25. O Não, mineiro, não. Agora tá 20. 20 a gente, ok, dá aquele ventinho, a gente sente frio, mas boa. né, agora 15 graus pra nós é congelante, cara. Aí já virou um negócio assim, não dá, É tem o que fim andar do de mundo pro cerola. mineiro. Bom demais, bom demais. Mas beleza, Lucas, hoje nós vamos fazer mais uma vez. Para quem não sabe, galera, toda segunda-feira aqui rola essa garimpagem, essa análise expressa, né, que eu faço. O Lucas seleciona algum imóvel e eu faço a análise aqui como arrematante, né? O Lucas, para quem não conhece, é CEO aí da Leroy Smart, né, um dos braços do Grupo Smart, né, parceiro dos principais bancos hoje do Brasil, né, e além disso promove leilões judiciais. Então, vocês estão tendo a oportunidade aqui de conversar com um leiloeiro que faz leilão de grandes bancos, que é parceiro, mesmo aqueles que eles não fazem leilão, pode vender para imóveis, para pessoas, imóveis desses grandes bancos. Então, é quem está dentro do negócio, do lado de lá do balcão, e entende como funciona a máquina, né, Lucas? Perfeito, Renan. E pessoal, aqui é o momento, toda segunda-feira, como o Renan disse, nós selecionamos aqui de 1 a 2 imóveis, né, a depender do tempo que a gente tem da live. E eu trago aqui para o Renan, e o Renan faz uma análise ao vivo para dar a opinião dele, se vale a pena, se não vale, o que acha, pontos de atenção e etc. Então, aproveita esse momento. Tem dúvidas, obviamente, relacionadas ao leilão em questão? Pergunta aqui nos comentários, né? A gente vai tentar responder aí a maioria das perguntas. Essa oportunidade que eu selecionei hoje para a gente conversar aqui nessa live está na plataforma da Leiloaria Smart, tá? Então, quem ainda não conhece, é só acessar www.leiloariasmart.com.br. Nós promovemos leilões extrajudiciais, leilão na alienação fiduciária, que é o leilão obrigatório, que inclusive vai ser o caso de hoje, leilões de estoque dos bancos, leilões judiciais, ou seja, tem muita coisa na plataforma. E, Renan, peguei um imóvel aqui, aquela tipologia que hoje, até entrando um pouco no assunto, né? Nós pegamos uma casa em São Paulo, né? Uma casa em São Paulo, a gente sabe que é a capital, né? Uma questão de liquidez e etc. Mas falei, vamos trazer para o Renan falar o que ele acha, né? Porque nem tudo que parece ser bom, muitas vezes é bom. E também tem imóveis que é totalmente o oposto. Aqui tem imóveis que a gente acha que não vai vender, é vendido. Muitas vezes até trazendo um pouco da minha visão para vocês. Nem mesmo o próprio leiloeiro sabe dos resultados, prevê os resultados do leilão. Porque tem muito imóvel aqui que a princípio é bom e não é vendido. E tem imóvel que a gente olha, parece aquele imóvel, vamos dizer, aquele patinho feio e também ele é vendido com disputa, tá? Então, peguei uma casa hoje aqui, Renan, para a gente conversar sobre ela. É um leilão da Creditas. Ó, já aumentei um pouquinho o áudio aqui, ver se melhorou, tá? É um leilão da Creditas, é um leilão da alienação fiduciária, ou seja, se quiser explicar um pouquinho para a galera o que é o home equity, por que esse imóvel foi retomado, e ele está na primeira vez em leilão aqui conosco na Leiloaria Smart. Sensacional. Bom, tô vendo aqui, você me mandou o link aqui, eu abri aqui, tô vendo que é da Vert, né? Então imagino que acreditas, né? Então tá em primeiro, segundo, nas primeiras praças, né? Então é um leilão de home equity. Para quem não sabe como é que funciona a operação de home equity, e hoje no Brasil, né, várias empresas elas estão se especializando nesse tipo de operação, tá? Inclusive os próprios bancões, eles estão investindo muito nessas operações de home equity. Por quê? Porque para o banco ou para qualquer empresa que for fazer uma operação de home equity é muito seguro, né? O que é basicamente um home equity? Você tem um imóvel, você já tem um imóvel na sua carteira, já no seu nome, e você precisa levantar um capital e, obviamente, ao levantar o capital, você quer um capital mais barato. Você pode bater na porta do banco, pedir um crédito pessoal. O banco vai te cobrar uma fortuna. Você pode pedir um CDC para comprar um bem, para comprar outra coisa. O banco vai te pedir uma grana. Às vezes você pode tentar se você tem uma empresa, está tentando, né, o dinheiro que você precisa é para fomentar a sua empresa, pedir uma linha de capital de giro, mas nem sempre vai ser concedida. Então, o que surgiu como alternativa muito legal e viável e para baratear o crédito foi tomar empréstimo colocando o imóvel em garantia.
Por quê? Porque os bancos, eles gostam de receber imóvel. Por um motivo muito simples. Receber imóvel é seguro. Tanto é que os bancos, né? O próprio Banco Central permite os bancos chegarem até 90% de crédito concedido em relação à avaliação do imóvel. Então, por exemplo, o imóvel avaliado em 1 milhão, se for na tabela saque um financiamento, isso na aquisição, né? O banco pode emprestar até 900 mil. Óbvio que aqui no home equity vocês vão ver que é um pouco diferente, mas porque lá quem está comprando o imóvel está colocando dinheiro. No home equity não, ele já tem o imóvel e está só levantando dinheiro com o imóvel que ele já tem. No home equity, por exemplo, o Banco Central permite até 60% da avaliação. Mas, por que eu estou falando isso? Porque é uma operação que virou queridinha das empresas que operam com empréstimos, né, com operações financeiras, porque você tem o imóvel garantia. E nesse caso das empresas de home equity, como é que funciona basicamente? Então o Banco Central já limitou a 60%, mas eles nem chegam normalmente a 60%. Então, por exemplo, dependendo da empresa, caso da Creditas aqui, então a pessoa bate lá na porta da Creditas, pede um empréstimo, provavelmente para fomentar o negócio, ou está precisando levantar um dinheiro rápido, vai nos bancos, não consegue, porque às vezes tem alguma restrição no nome, então eles vão nessas empresas, Galeria, Creditas, Cashme, né, que são empresas que são mais flexíveis em relação à análise da pessoa e tomam um empréstimo. Só que, óbvio que essas empresas, elas querem segurança na operação. Então, o que elas fazem normalmente, tá? Normalmente, não sei se esse é o caso. Um imóvel que vale 1 milhão e 500. Então, eles fazem uma avaliação, que é uma avaliação forçada. Se eu precisasse liquidar esse imóvel agora, quanto que eu deveria vender esse imóvel para liquidar? 1 milhão e 100. Então, é em cima dos 1 milhão e 100 que eles emprestam dinheiro. Não, então vou emprestar 50% em cima de 1 milhão e 100. 45 em cima de 1 milhão e 100. 40 em cima de 1 milhão e 100. Então, imagina que ele prestou 50 em cima de 1 milhão e 100. Então, ele prestou 550 mil, só que o imóvel, ele vale 1 milhão e 500. É uma avaliação forçada que trouxe para 1 milhão e 100 e depois emprestou dinheiro em cima de 1 milhão e 100. Então, o que isso faz? Brena, mas o que você está contando essa história? Porque, para o arrematante, imagina só que essa pessoa que pegou 550 mil de empréstimo em cima de um imóvel de 1 milhão e meio, que foi avaliado forçado 1 milhão e 100, em cima disso foi calculado o valor que seria emprestado. Normalmente, quando vai em segunda praça, quando é de empresa de home equity, o valor da segunda praça, ele está muito descontado em relação à avaliação real. Às vezes chega um terço. Então, por isso que surge muita oportunidade nesses empréstimos, nessas operações de home equity, porque normalmente a segunda praça ela está muito descontada em relação à avaliação real do imóvel. O que é uma avaliação forçada? É uma avaliação que, para o credor, seria um valor que ele vende com facilidade. Seria um ponto, uma avaliação em que, se ele colocar nesse valor, o imóvel tem uma liquidez acima da média. Tá? Ele consegue vender o imóvel e reaver o dinheiro dele, caso o devedor não pague, rapidamente. Então, isso é um ponto legal, porque, por exemplo, eu vou mostrar para você já na tela aqui. Mas esse sobrado aqui, é um sobrado de São Paulo, 1 milhão e 27, segunda praça por 687 mil, tá? E aí, é uma empresa de home equity, tá em primeira e segunda praça. Então nós vamos entender aqui agora sobre o imóvel. Deixa eu mostrar o imóvel já, que aí fica legal a gente... Opa, travou aqui. Ó. Então aqui, ó. Esse aqui é o imóvel. Galera, vai compartilhando a live, hein? Vai compartilhando a live que eu vou mostrar qual imóvel que é. Compartilha a live, mete o dedo no aviãozinho, cada um mandando para 5 pessoas aí. Já a gente tá com 200 pessoas aqui. Mete o dedo no compartilhar, conteúdo gratuito. Eu vou explicar como que eu analiso o imóvel aqui, rapidamente. Claro, aqui é uma análise de garimpagem. Eu garimparia ou não garimparia? O Lucas que selecionou esse imóvel. E certamente vai ajudar vocês aí. Então compartilha essa live, compartilha com seus sócios, parceiros. Se você ainda não está no mundo dos leilões, compartilha no seu grupo de investimento, seu familiar, primo, alguém que pode ser sócio seu aí no futuro. Bora lá. Esse aqui é o imóvel. leiloariasmart.com.br/imóvel/1267. Quem tiver no computador, assistindo pelo celular e quiser acompanhar no computador, é esse aqui, ó. Só digitar na barrinha lá em cima, ó, leiloariasmart.com.br/imóvel/1267. Eu sei que é empresa de home equity, sem olhar a matrícula, por causa disso aqui. Eu já conheço a Vert, eu sei que é empresa de home equity. Se eu não conhecesse, você teria que ler a matrícula, né? E aí você ia ver com a operação de home equity. Está escrito lá.
né, que o imóvel era da pessoa, que ele deu em garantia depois, não foi uma compra e venda sucedida de uma alienação fiduciária, não. Foi, o imóvel já estava em propriedade da pessoa, ela fez uma alienação para o banco para levantar o dinheiro. Então você consegue visualizar pela matrícula que era uma operação de home equity, tá? Ô, Lucas, tá fazendo barulho aí, cara? Tem como você botar o seu microfone aí, depois na hora que você vai falar, você botar? Beleza. Beleza. Então, ó, o que a gente tem aqui? Uma área construída de 188 metros e uma área de terreno de 155, né? Então é meio lote ali, mas uma área de 178, um sobradinho em São Paulo. Cara, tem regiões de São Paulo que esses sobradinhos eles vendem muito, tá? Então a gente tem que descobrir se é essa região ou não, tá? Esses sobradinhos vendem muito. Deixa eu ver aqui a fachada do sobrado. Eu gosto muito de olhar a fachada primeiro, sabe? Aqui, ó. Sobradinho é esse azul, né? Bom, um bom sobrado. Um bom sobrado. Se tiver numa localização legal, bacana, né? Sobradinho. Cara, o Fernando mesmo vendeu um sobrado um tempo atrás aí. Sobradinho dessa foi por 1.200.000. Sobradinho parecido com esse aqui, até menor. Então tudo depende da localização, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó, tem um carro na garagem. Esse é um Renegade, né? Parece, né? Não, é aquele da Renault, me parece. Então, o carro aqui dentro, você já vai ver no padrão da família que mora lá. Beleza. Vamos ver agora, aqui, ó. Vamos ver a avaliação. Isso é legal também dessa empresa de home equity que trabalha com a Leilões Smart, que eles disponibilizam a avaliação. Então, a gente consegue abrir aqui e ver o laudo, tá? Então, tá o laudo lá. Aqui tem a localização. Daqui a pouco a gente vai trabalhar a localização dela, para ver se a localização é boa. O Lucas é de São Paulo, pode ajudar também. Rua Ática, Jardim Brasil, Zona Sul. Casa de rua, né? Então a casa de rua é o Renault Duster. Eu tava tentando lembrar o nome, isso mesmo, é um Duster. Esse modelo novo do Duster ali, porque ele era diferente. Agora ele virou um quadradinho igual o Renegade ali. Tá parecendo um Renegade, mas é um Duster, é isso mesmo. Então aqui, ó, tem área privativa de 178 e área de terreno de 155, beleza? Então valor de mercado 927. Isso aqui é uma avaliação, vamos ver aqui, ó, de 30 de março de 2023. Normalmente essa aqui é a avaliação forçada que eles fazem. Tá? Que é a avaliação que eles falam, cara, isso aqui para liquidar seria isso aqui, em 2023, tá? Vamos ver aqui o que tem de interno. Descrição do imóvel. Então tem 2 salas, deixa eu ver dormitórios. 4 dormitórios, isso aqui é bom. Isso aqui era a primeira coisa que eu queria olhar. Quantos dormitórios tem? 4 dormitórios, muito bom. Banheiros, 3. Tem esse terraço. Beleza, lavabo, garagem, beleza. Então tem 4 quartos. Aí aqui eles fizeram procuraram aqui algumas ofertas na época, né? Beleza, procurando aqui, ó. A Ática tá no Campo Belo, né? Parece aqui, ó. Procuraram aqui no Campo Belo. Ó, deve ter divisão do Campo Belo ali com outro bairro, né? Vamos ver como é que fica essa localização. Isso eu vou olhar ainda. Eu não olhei o imóvel antes, estou vendo aqui junto com vocês, tá? Deixa eu ver o acabamento interno dela, só pra gente ver se tá ok. Ó, tem um taquinho aqui bacana, tem um piso, taquinho, bacana, isso é beleza, bonito pra caramba. Cozinha tá ok. Ó, tem até uma marcenariazinha ali. Os pisos aqui da cozinha também tá ok. Pouca coisa aqui que tem que mexer, né? Ó, tem um terraço aqui. Não é uma casa, não é um sobradinho que você tem que fazer grande reforma. Beleza, isso é ponto positivo. Né? Então a gente já vê aí que é mais bagunça do que qualquer outra coisa, né? Beleza, agora vamos ver, Lucas, enquanto isso, você pode explicando aí como é que funciona a questão de dívidas, da Creditas e também questão de pagamento, como é que funciona a Creditas para pagamento, tá bom? Boa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Bom, pessoal, o Renan já mostrou o laudo de avaliação, né? Lembrando que a gente sempre pede... Opa, te deu um equinho, Renan. Lembrando que a gente sempre pede o laudo de avaliação, tá? Porque a gente sabe da importância, né? Então, pelo laudo que o Renan já mostrou para a gente, esse laudo está disponível lá na plataforma da Leilões Smart, é só acessar. Né? A gente já consegue ver um pouco do padrão construtivo, que a gente sabe que é muito importante. Eu já bati o olho ali numa das fotos que o Renan passou rapidamente, nos dormitórios, não sei se foi em todos, mas eu já vi alguns dormitórios de ar-condicionado, split já na parede. Eu falei, opa, uma casa tem infraestrutura de ar-condicionado.
né? Eu achei o padrão construtivo relativamente muito bom, né? Porque você vê que o imóvel tem poucas coisas, não é aquela casa que você olha e fala, meu Deus do céu, tá destruída, eu vou ter que aqui trocar piso, refazer forro. Você vê que é uma casa aqui, de fato, você pode colocar ela direto à venda, ou você pode fazer aquele verdadeiro tapa, né? Porque tem gente que fala assim, vou dar um tapa no imóvel. Eu falo, o que você fez? Eu troquei piso, troquei hidráulica, troquei elétrica. Eu falei, pô, você não deu um tapa, né? Você fez praticamente uma super reforma, né? Mas esse é o tipo de imóvel que eu vejo que é possível fazer um tapa. Respondendo o pessoal, sim, a casa está ocupada, né? E é onde muitos arrematantes enxergam como um fator super positivo, porque se ela está ocupada, ela está habitável, tem alguém morando lá dentro, então ela está com luz, ela está com água, então está tudo funcionando teoricamente nessa casa. Eu, particularmente, acho mais interessante casas ocupadas do que imóveis desocupados, meio que abandonados, vamos falar assim, tá? E já adiantando um pouco, o leilão da alienação fiduciária da Acreditas, tá? A empresa é Acreditas, mas o fundo é a Verts, né? Muitas pessoas me perguntam, Lucas, mas eu estou na dúvida, é Acreditas ou quem que é a Verts? Na verdade, a Acreditas é a dona da operação, né? Quem faz a parte comercial, faz a operação, mas o dinheiro ela vem num fundo chamado Verts, tá? Então, isso é um detalhe, não muda absolutamente nada a análise, não muda absolutamente nada a garimpagem, é só para vocês saberem que muitas vezes o nome comercial pode ser Creditas, empresa tal, home equity tal, mas quem está por trás, quem presta o dinheiro é o fundo, né? O mercado aqui fala assim, de São Paulo, da Faria Lima, apelidou isso de barriga de aluguel, né? Então, eu faço operação, eu sou uma pessoa é o dono da operação, mas a outra é o dono do dinheiro. Enfim, não é apenas curiosidade, não é relevante isso para o ponto da análise, mas falando agora sobre as dívidas, que foi onde que o Renan perguntou, tá? Se quem abriu o edital, que está no próprio site da Leiloaria Smart, abriu o edital, já colocaram o Ctrl F, né, que é para fazer uma pesquisa, que é de Ctrl Find, e digitar lá tributários, vai ver que, deixa eu abrir aqui, o item 3.6, deixa eu até compartilhar aqui a minha tela. Tá, então eu vim aqui na plataforma da Leiloaria, desci até aqui a parte onde que ele fala aqui, matrícula, edital e avaliação, tá? Quando a gente vem aqui até a parte do edital e abre no item, aperta aqui o Ctrl F, que abre essa barrinha de pesquisa. Eu só joguei aqui, tribu, né? Que a continuação seria tributários. Então ele já me trouxe aqui os 5 resultados que ele achou, mas o item mais importante para a gente é o item 3.6, né? Que ele fala que os débitos expressamente apontados na descrição do imóvel, como débitos tributários imobiliários e IPTU, né? Que pode ter e despesas de naturezas condominiais, esse caso não é, porque é uma casa de rua, serão integralmente assumidos pelo vendedor, que deverá quitá-los até a data da assinatura de escritura pública de venda e compra. Opa, outro ponto que eu vejo como positivo, que não é até a data da arrematação, é até a data da escritura pública de venda e compra. Ou seja, nesse ponto aqui, o interessado arrematante, que ele poderia se preocupar, seria com o IPTU, né? Então, você até consegue pegar a matrícula do imóvel, pegar o número do contribuinte, o SQL, entrar no site da prefeitura, pesquisar se tem débitos abertos, se tem débitos na dívida ativa, mas se tiver ou se não tiver, é totalmente indiferente, porque o próprio edital fala que vai ser quitado. Então, aqui, Renan, o arrematante pode ficar tranquilo, tá? Que ele tem que se preocupar com a análise e com os débitos, ele não tem débitos aqui para ser herdados, tá? Se você precisar de mais tempo para fazer a sua pesquisa, eu comento mais sobre esse imóvel também. Pode comentar aí, deixa eu só fazer mais uma pesquisa aqui, porque eu tô até procurando, cara, eu tô achando esse imóvel até legal, viu? Porque todos os imóveis que são abaixo de 1 milhão, eles são imóveis de 3 quartos, né? Esse imóvel que tem 180 metros quadrados, né? Então, baita com sobrado. E o sobrado de boa qualidade. O Alipo, a gente tem uma metodologia, né, que a gente usa para poder fazer análise, né, de imóveis rapidamente, que é a metodologia dos blocos de precificação. Então, a gente usa como método comparativo, define blocos, né, de precificação e aloca os imóveis dentro desses blocos. Tá? É uma metodologia, óbvio, que eu não vou conseguir ensinar aqui em 2 minutos, mas, basicamente, o que a gente olha? Né? Quando você pega aqui, o que eu gostei já de cara? Primeira coisa, eu não conhecia essa rua, nunca tinha ouvido falar, tá? Na hora que falou que era Campo Belo, falei, cara, peraí, no Campo Belo, um sobradinho desse aqui de 180 metros, é sobradinho para mais de 1 milhão. Então é sobradinho para exatamente. A primeira coisa que eu pensei, cara, se não tiver na rota de avião, que era a primeira coisa que eu pensei, deixa eu ver se está na rota de avião e está no coração do Campo Belo.
não é sobrado para 7 mil, 8 mil metros quadrados mesmo, tá? Então a primeira coisa que eu fui olhar foi a questão do avião aqui. Eu acho que não tá, tá? Eu Não acho tá. que o avião não vem aqui. Eu acho que ele vem de lá, se não me engano, né, ô Lucas? Então Perfeito. ele não tá aqui na rota de avião, tá? A primeira coisa que eu fui olhar. Segunda coisa, eu fui olhar o adensamento aqui, né? Então o nível das casas, normalmente, pessoal, quando a gente vai analisar, pessoal, a gente olha muito o nível das casas, inclusive pelo satélite mesmo. Né? Então, quando você olha aqui, ó, essa parte aqui é uma parte boa, né? Então você tem aqui, ó, ruas arborizadas, você tem casas de boa qualidade. Só pelos telhados aqui, pelas casas, você já consegue ver que são casas de boa qualidade, né? Então aqui, ó, você tem. Aqui o único ponto negativo, talvez está perto de uma área comercial aqui. É um ponto aqui, tem uma clínica veterinária, né? Talvez isso aqui possa impactar. Mas, assim, casa de boa qualidade. Aqui você vê por cima, casa de piscina é Campo Belo, né, gente? Então tá no Campo Belo. Então, isso foi um ponto positivo que eu achei. E aí, quando a gente vem pra rua, cara, eu achei muito boa a rua. Sabe, assim, eu achei, cara, lógico. Tem casas mais antigas, casas mais novas, né? Mas, assim, uma ruazinha arborizada, tem prédiozinhos aqui do lado. Eu achei a rua muito boa, para falar a verdade. Sabe? Eu achei a rua bem legal. Então, a primeira coisa que eu olho aqui, eu olhei, pô, o adensamento tá legal. As casas por cima, você já consegue ver que são casas de boa qualidade. Um sobrado desse tá fora da rota de avião. 180 metros quadrados no Campo Belo. Esse sobradinho aqui, cara, não pode sair por menos de 1.100.000, 1.200.000. Na minha cabeça. É óbvio que isso aqui eu vou aprofundar com ofertas. Aí eu fui procurar. Eu fui procurar por ofertas. A casa, pois é, mas a casa do lado. Aí entra a questão do acabamento da casa também. Aí eu fui ver. Foi a primeira coisa que eu olhei, né? Eu não tinha olhado ofertas ainda. Eu fui olhar as ofertas. Eu vi casas 700, 800, 900. Todas de 3 quartos e bem ruins, né? E aí, quando você vai para as casas de 4 quartos, eu vi casas todas acima de 1 milhão. 1.100.000, 1.200.000. Tem casas até bem mais caras, se for olhar aí dentro do campo, mas não são sobradinhos. São casas mais bem, com terreno maior, né? Porque essa casa aqui tem curraladinha no terreno de 155. Então esse é um ponto também que você não tem tanto terreno, você não tem terreno excedente. Mas assim, cara, 687. Quase 687 da viabilidade? Não sei, aí tem que pesquisar um pouco mais. Talvez tem que conversar, ver alguma venda ali do lado, algum imóvel vendido de fato, porque essa casa que está do lado ali, ela não está tão legal. Né? Então, obviamente, isso gera objeção, é difícil de vender. Por isso que tem um mercado tão grande de pessoas que compram casas para reformar e vender, mesmo fora de leilão. Eu mesmo faço isso de vez em quando. Porque tem imóveis que são colocados no mercado que eles não estão em condição de serem vendidos. Por quê? Porque venda de imóvel não é racional só. É óbvio que tem a questão do preço, a pessoa vai olhar se cabe no orçamento dela ou não. Mas não é só racional. Quem está comprando um imóvel para moradia está comprando um sonho. Quando a gente entende isso, você vai ver que nem sempre a decisão é baseada em preço, em racionalidade. A pessoa chega num sobradinho desse, 720, mas o sobrado tá ruim, tá detonado, ela vai ter que fazer reforma, não sabe mexer com reforma, não sabe quanto que custa, não sabe quanto que vai custar, não sabe se de repente vai ficar até pior, mais caro do que um outro um pouco mais caro que está sendo vendido. Outra coisa, tem que ter o dinheiro. Tem como financiar a reforma? Tem. Tem linhas de crédito para financiar a reforma, mas não é tão trivial. Então, no financiamento, quando você compra o imóvel pronto, toda a reforma que quem te vendeu gastou já está embutida no financiamento. Então, é muito mais fácil para a pessoa mudar e já só levar a roupa do corpo e mudar. Então, tem que ter esse discernimento na hora de comparar para ver se o produto mais barato está adequado para o momento de alguém que quer comprar um imóvel para moradia e que está comprando um sonho. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente analisa na hora de vender. O que eu procuraria aqui? A minha dúvida eu acho que Sobradinho tem potencial de pegar 1.100. Aí a 1.100, 677, você vai pegar aqui, você vai gastar leiloeiro, documentação, registro, talvez. Coloca mais uns 10%. Você vai para 770, você vai ter uma reforminha ali, que eventualmente você vai precisar gastar uns 30 mil, 770, mais 30 mil, 800. E aí você vendendo por 1.100, já fica meio apertado.
Tá? Então, teria que pegar 1.200, 1.300. Então, essa é a primeira verificação que eu faria. Tem como pegar mais de 1.100? Primeira coisa que eu iria fazer. Não. Sim. Tá, tem como pegar 1.300. Talvez o lance aqui já tá bom. Como acredita só aceita à vista, né? Nesse caso é só à vista, né? Só vista, Então, né? talvez aqui já esteja bom. Se não, esse imóvel vai ficar entre 1 e 1.100. Aí eu teria que trabalhar uma proposta. Esperar terminar o leilão para fazer uma proposta, uma conta de chegada. Aí eu falar, cara, para vender por 1 milhão, 1 milhão e 100, eu tenho que pegar por 500. Aí eu vou lá e faço uma proposta por 500. Então, aqui vai depender muito dessa informação. Eu colocaria esse imóvel no funil, é o tipo de imóvel que eu acho legal, tá bem localizado, a localização é top. É um imóvel, cara, é só definir preço. É um imóvel, cara, não tem reforma grande para fazer, é um imóvel fácil de girar. A questão só é se esse imóvel, quanto que pega um imóvel desse. É só questão de definir o teto. Ah, o imóvel pega 1 milhão e 100, então eu não posso pagar 500 mil. Ah, o imóvel pega 1 milhão e 300, então eu posso pagar 687. Então é mais uma questão de definir qual que é o teto de venda ali da região. E para isso, você vai montar uma planilha para achar os valores. É lógico que aquela planilha que foi montada ali, mas já tem 2 anos, você tem que montar, atualizar tudo, você tem que fazer uma nova planilha, achar o valor de venda desse imóvel, né, com base na região ali, na zona homogênea em que esse imóvel está localizado. Então tem que ser ruas próximas para você definir qual que é o preço de venda ali. Obviamente, a gente tem uma planilha dentro da mentoria ensinando a fazer isso, tem um modelinho, você vai colocando os links, você calcula terreno e metro quadrado de construção, já te dá o valor provável de venda com base nos anúncios, e já considerando o deságio dos anúncios. Esse é o primeiro ponto. Conversar com corretores, para ver se tem demanda para esse tipo de produto ali na região. Mas, assim, localização impecável, imóvel bom, não precisa de reforma. Cara, ou dá o lance aqui, se tiver pegando uns 1.200, 1.300, ou espera passar e faz uma proposta, porque aí você vai calcular o preço que você pode pagar para dar o retorno que você espera. Mas é um imóvel fácil de girar, Lucas. Eu acho que é um imóvel bem bacaninho. Eu gostei, viu? E até comentando, Renan, algumas curiosidades dos bairros, né? Bom, sou nascido, criado em São Paulo, a vida inteira em São Paulo, posso falar que conheço praticamente São Paulo inteiro. Bateu esse leilão aqui na Leiloaria Smart, uma casa na rua Ática, bairro Jardim Brasil. Eu falei, Jardim Brasil? Eu falei, nunca ouvi falar desse bairro Jardim Brasil, né? E aí, quando eu bati o olho, eu falei, gente, isso aqui, se é Jardim Brasil, só se for por Correios, porque ninguém conhece como Jardim Brasil esse bairro. Na verdade, para mim aqui, que eu vou até compartilhar, voltar a localização para vocês aqui, ó. Deixa eu até ampliar um pouquinho aqui, né? Então, voltando, ó, o imóvel tá aqui, ó, que tá do lado daqui da Roberto Marinho, tá? E toda essa região toda aqui chama aqui, ó, Vila, não sei se tá vendo, Vila Mascote. Vila Mascote. Vila Mascote. Então, na verdade, tudo isso aqui, comercialmente, para mim, que sou nascido e criado na Zona Sul de São Paulo, é Vila Mascote. Agora, por que que essa rua chamou de Jardim Brasil? Não sei. Mas, para mim, comercialmente, aqui é Vila Mascote. Tanto que do lado de cá da avenida aqui, ó, da Vereador João de Luca, do lado de cá, tem um bairro que chama Vila... Nova Calcedon. Jardim Prudência. Inclusive, meu primeiro imóvel que eu comprei, né, e morei foi aqui, ó, nessa Rua das Flechas. Eu queria morar na Vila Mascote, que é do outro lado da avenida, é mais caro, é mais valorizado, então eu morei muitos anos aqui, ó, nessa Rua das Flechas. E do lado de cá, que é onde está o nosso imóvel em questão, tá aqui, ó. Então, para mim, isso aqui é a Vila Mascote comercial. Localização impecável. Localização muito boa. Se você atravessar a avenida para cá, você tem aqui, de fato, aqui, ó, todo aqui o Campo Belo. Tem gente que fala que é Campo Belo, tem gente que fala que é Brooklyn Novo. E de curiosidade para o pessoal de casa, a Leiloaria Smart está exatamente aqui, ó, na Rua Barão do Triunfo, tá? Então, ou seja, é muito perto aqui a localização. Não é rota de avião, posso falar com certeza absoluta, porque as duas pistas aqui, ó, estão nesse sentido aqui, então também não é rota de avião. E eu falo muito isso, porque às vezes a gente bate o olho no bairro, assim, Renan, a gente não é às vezes da região, fala de Jardim. Eu mesmo fiquei curioso. Na hora que eu vi Jardim Brasil, eu falei, que bairro é esse? Na hora que eu vi Zona Sul, eu falei, pô, nunca ouvi falar. Eu não sou de São Paulo, mas como a gente pesquisa muito imóvel, eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade. É o Jardim Brasil. Antigamente, eu comprei muito imóvel num bairro chamado Vila Uberabinha. O nome é até meio estranho, meio feio, mas na verdade, Vila Uberabinha é o miolo principal, melhor de Moema. Né? Mas às vezes o pessoal fala Vila Uberabinha, não sabe onde que é. É o mesmo caso aqui. Eu sou nascido e criado em São Paulo, bati o olho em Jardim Brasil, então eu não faço a mínima ideia onde seja. Falei, não, isso aqui é Vila Mascote, mas talvez por uma questão de correios, de CEP, né? Muitas vezes isso acaba
É que tem o bairro oficial e o bairro popular. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, tem isso, né? Bairro oficial é o que está na planta da prefeitura. Que são os bairros oficiais, numeração aí vira pro correio também e tal, são os bairros oficiais. E o bairro popular é o que as pessoas conhecem. Então, o bairro oficial é para comprar IPTU, o bairro popular é o que as pessoas conhecem, né? Então, talvez seja a mesma coisa, né? Exatamente. Inclusive aqui, ó, o Mendes Imobiliária comentou, conheço o Jardim Brasil na Zona Norte. Verdade, eu já escutei falar de Jardim Brasil na Zona Norte, mas na Zona Sul foi a primeira vez. Mas para mim, isso aqui é Vila Mascote, porque tá da 23 de maio para cima, mas atravessou para lá, já é Campo Belo. É Campo Belo, Coração do... Isso é um lugar bom pra caramba, né? Então, assim, localização aí é impecável. Eu acho que não tem... Quanto à localização, quanto à questão do próprio imóvel, reforma pequena, cara, é imóvel bom, é imóvel quente, tá? Agora, quanto que deve pagar por esse imóvel? Aí é a pesquisa que vai matando, mas eu colocaria no meu funil com certeza, tá? Por quê? Porque é o tipo de imóvel, cara, que você está comprando uma localização privilegiada, então imóvel é localização. Você comprou uma localização boa, você já está com o meio caminho andado. É decidir o que pagar e fazer a proposta ou então dar lance, dependendo do que você apurar pelos corretores, ofertas, planilhar as ofertas. Né? Como é que eu vi agora o imóvel? Eu não planilhei a oferta, mas você pode pegar os imóveis que estão à venda ali no quadrante, na zona homogênea da região, né? Fazer essa análise para chegar no valor possível ali de venda. Então, além de conversa com especialistas ali da região. Então, cara, muito boa seleção, viu, Lucas? Bacana demais. Gostei demais. Eu colocaria no meu funil para investigar mais. Vocês colocariam? Sim ou não? Sim ou não? Vocês colocariam também no funil? Coloquem para mim nos comentários. E até aproveitando enquanto... O que vocês complementariam da minha análise, né? Enquanto o Lucas vai falando aí, o que vocês complementariam da minha análise? O que vocês acharam da minha análise, olhando de bate-pronto? Eu não tinha visto o imóvel antes, fazendo análise. Área satélite, região, rua, ofertas, imóveis similares de 4 quartos. Fiz a análise se era rota de avião, sim ou não. Localização macro, perto do Campo Belo. Então, essa foi a análise imediata. Que a análise você faz, cara, isso aqui eu colocaria para investigar mais. Se vai ter ou não viabilidade, se eu vou precisar fazer uma proposta ou não, é outro jogo. Mas, que é um imóvel em praça quente, para mim, esse é o principal ponto. Né? Que é praça quente. Os imóveis, tem que tomar cuidado, viu? Vou contar um caso, por exemplo. Tem um imóvel que eu vendi em Cascavel, que eu comprei por 480 mil. Aí era um lote grande e tal, e a casa bem velha. Só que, na região, tinha casas à venda 750. E aí, você poderia pensar assim, Renan, mas por que você comprou um imóvel de 480, lance 700? E por isso que ninguém comprou. Porque qual que era o principal ponto? Qual que era o principal ponto? Que esse imóvel, além de ter um lote grande, que era uma característica daquele imóvel, não é o caso aqui, mas naquele imóvel tinha um lote grande, a gente identificou que os imóveis que estavam sendo vendidos ali naquela região, muito abaixo, 700, 750, estavam muito velhos. Então esse tipo de imóvel é sucata no mercado. Ninguém compra, é só investidor. Então você não consegue colocar esse imóvel no mercado, então ele não serve de parâmetro. O que eu olho de parâmetro? Do jeito que o meu imóvel vai ficar. Não é do jeito que ele está. Então tinha vários imóveis parecidos com o meu, a 720, 750. E tinha imóvel a 900, 1 milhão, que eram imóveis que já estavam reformados, muito bonitos. Então o que foi a minha análise? Cara, meu imóvel, eu não vou colocar ele à venda desse jeito que está esse aqui de 720, eu vou colocar ele à venda do jeito que está lá. Para isso, eu vou investir em reforma. Nós gastamos 95 mil de reforma. Sabe por quanto que a gente vendeu o imóvel, Lucas? Vendido, já está vendido. Vendido, demorou 15 meses de operação. Sabe por quanto que a gente vendeu o imóvel? Acima de 850. Mais. 950? Mais. Ô, louco, por que não me chamou esse negócio? Mais. 1 milhão e 100? 1.335.000. Caraca, realmente... Por 95 Mas qual que foi o segredo do negócio? É você olhar não como ele está e não os imóveis de menor preço. Quando você tem um desvio padrão na região, você tem variação de preço, você tem que enxergar o seu potencial. O que eu vou fazer com o imóvel? Você já tem que enxergar e olhar e falar, cara, meu imóvel vai para lá. E aí você posiciona o seu imóvel. Então, comprando a 480 ficou barato. Eu comprei pelo preço de lote, lá na região.
Né? Então, isso é um ponto que você tem sempre que analisar, quem está analisando aí, tem que tomar cuidado para você não ficar ancorado em imóvel que não vende. Porque esses imóveis de 720, 750 não vende. São imóveis que estão sem reforma, sem ruins por dentro. Um cara que está comprando sonho, que quer chegar ali e comprar um imóvel, ele não vai comprar esse imóvel, gente. Ele prefere pagar 1 milhão no seu reformado do que pagar 720 no imóvel detonado. Essa é a realidade. Se você pega um imóvel desse jeito aí, 500, 677, não faz nada e coloca a venda por 850, você vai ter mais dificuldade de vender do que se você gastar 50 mil de reforma e colocar um em 200. Pode parecer loucura, mas é a realidade. Por quê? Porque o cara que está comprando, ele está comprando o sonho dele e provavelmente ele nunca reformou o imóvel. Ele nem sabe quanto que custa para fazer o que você fez. Às vezes você mexe na iluminação, bota uns trilhozinhos, bota mais pontos de luz, faz umas coisinhas boas que não custou para você 5 mil reais, e o cara fala, nossa, que imóvel top. Porque ele não sabe. É esse que é o grande ponto. Você tem que trabalhar o desejo das pessoas. Não é o imóvel. A pessoa não compra pelo racional, ela compra pelo emocional. Ela justifica pelo racional. Mas ela comprou foi no emocional, ela comprou na entrada. Na hora que ela entrou, ela falou, cara, iluminação bacana, spotzinho de luz, trilhozinho, cozinha com marcenaria legal. É isso que ela compra. Então, isso é o ponto crucial que muda a chave quando a gente vai fazer comparação de preço. Boa, não, sensacional a sua explicação, Renan. Até dá uma viradinha de chave aqui nas pessoas, fala, pô, realmente, às vezes fala, parece que não faz sentido. Às vezes eu coloco 50 mil, eu consigo agregar 300 mil, porque a pessoa não vai imaginar ela colocando 50 mil, ela quer imóvel pronto, né? E o que me chamou a atenção também, esse imóvel, pensando aqui no mercado de São Paulo, é o seguinte, se fosse uma casa, às vezes tem lá aquelas casinhas com 2 dormitórios. Se fosse uma casa de 2 dormitórios, aquelas ultra compactas, uma casa de 2 dormitórios iria competir com um apartamento. Não é o caso. Aqui essa tem 4 dormitórios. 4 dormitórios eu achei interessantíssimo para liquidez. Olhando esse imóvel, se eu for comprar um apartamento com 3 ou 4 dormitórios aqui no bairro, 3 dormitórios com certeza vai ser 1.800.000, 2 milhões para cima. Com 4 dormitórios vai passar de 3, 4 milhões, né? Então você não consegue comprar um imóvel, um apartamento com 4 dormitórios por menos de 2 milhões aqui no bairro. Nem que seja um prédio, vou comprar um prédio super antigo, não tem nada. Você não Esse tem 180 metros quadrados, né? Um apartamento aí no Campo Belo é 12 mil metros quadrados, 13 mil velho, né? Velho. Então, assim, você não compra. Aí alguém pode falar assim, mas então que é muito comum que casa de rua compete com casa de condomínio. Eu falo para vocês, não tem casa de condomínio aqui nesse bairro de São Paulo. Se tiver, as poucos casas de condomínios que tem no Brooklyn Velho, que ainda não pode prédio, são casas que passam de 5 milhões, ou seja, não compete. Então, é uma casa que ela não compete com um apartamento, que não tem como desse valor, não compete com casa de condomínio, você não tem praticamente, você não paga condomínio, não tem taxa. Inclusive, eu tenho muitos colegas e vizinhos migrando para casa agora por causa do espaço. Hoje em dia, para você morar em São Paulo, um apartamento novo, de 2 dormitórios, você coloca aí no bairro do Campo Belo, um apartamento super 55 metros quadrados, e vamos supor que você tenha a sua esposa e 2, 3 filhos, é apertado morar em 55 metros quadrados, que dá, mas você não compra um apartamento desse por no mínimo 1.500.000, no mínimo, isso eu posso falar com certeza. Aqui você consegue comprar essa casa e vender ela depois com 4 dormitórios. Então, assim, eu acho que o imóvel, que a tipologia dela, eu acho interessante. Eu achei interessante, é que você falou, é uma questão agora de conta, tem que se aprofundar para ver se vale a pena realmente ou não, mas que é uma tipologia que é atrativa, de fácil liquidez, eu acho que é. O código desse imóvel que o Fernando perguntou é o 1267, Então é só acessar leiloriasmart.com.br/imóvel/1267, ou se puder, a Ju Santos comentou aí, ou se você quiser também pesquisar pelo filtro, é só colocar em São Paulo que ele vai aparecer, provavelmente vai aparecer um dos primeiros, porque o leilão encerra agora, a primeira praça encerra no dia 22, que é depois de amanhã, quarta-feira, e a primeira praça está por 1.027.000, né? Não sabemos, normalmente não é vendido. E a segunda praça vai ser no dia 29, que é semana que... dia 29, quarta-feira que vem, tá? Então, quarta-feira que vem, no dia 29, às 14 horas, encerra a segunda praça com lances a partir de 687 mil. E fazendo aquela conta rápida, 687 mil reais
dividido por 178 metros quadrados de área construídas. E detalhe, está averbado na matrícula da construção, né? Que tem gente que acha que, tudo bem que se não tivesse, não seria nenhum bicho de 7 cabeças, né? Tranquilo. Mas já que está averbado, que bom, né? Já é um trabalhinho a menos, não precisa averbar. Então, se a gente fizer essa continha dividindo 687 mil por 178 metros quadrados, o custo do metro vai dar 3.800. O pessoal falou em bloco em torno de 7, 8 mil. Pode ser interessante, Renan. É o que eu penso também. Eu investigaria mais. Só para fechar aqui, então, a Mari Paula falou que é importante conversar com o corretor local sempre. Conversa lá, porque realmente, cidade grande, tem que dar, sei lá, e não é lugar de Cracolândia, não é lugar de prostituição, não sei se é. Mas é um ponto sempre a olhar, tá? Tomar cuidado, porque isso aí denigra a rua, tá? Isso aí realmente é um negócio que tem que ficar atento. Venda de droga, coisas que podem afetar negativamente. Mas isso aí, você vai pegar ligando para o corretor, perguntando para pessoas do local. O Lucas é de lá, o Lucas já deu aqui um pouco do bizu aqui da Vila Mascote, mas é um ponto para vocês, obviamente, verificar. Por isso que eu estou falando, que eu não estou recomendando compra nem nada. Estou falando, cara, eu colocaria no meu funil para investigar. Só isso, né? Por quê? Porque eu analisei em 5 minutos aqui, óbvio que o que eu fiz aqui foi uma análise de preço, uma análise de posicionamento do imóvel, que é o que o Lucas até complementou. Cara, é um tipo de imóvel bom para vender. Uma casa de 4 quartos é 1.200.000. Você não acha apartamento nem com 180 metros quadrados, esquece. Você não vai conseguir comprar ali naquela Vila Mascote, comprar nesse preço. Campo Belo, Vila Mascote. Então é um ponto que eu achei bem posicionado. Agora, fazer uma diligência em loco e ver se tem mais situações que você tem que descobrir, alguma situação a mais, enfim. Quem quiser aprender tudo isso que a gente ensinou aqui na prática, na melhor oferta da história do mercado imobiliário, os 2 maiores players aí do mercado imobiliário se uniram, Smart e Engenheiro Matheus, para fazer a maior oferta da história do mercado imobiliário. Digita aqui, ó, Black, nos comentários, se cadastre. Se você ainda não está no mundo dos leilões, a hora é agora. Você vai perder, nunca mais a gente vai fazer uma oferta como essa, a gente nunca fez e nunca mais vai fazer. É a maior oferta em comemoração aos 5 anos de Smart, em comemoração à parceria que a gente fez com o Engenheiro Matheus. Então vai ser uma oferta realmente fora de parâmetro, tá? Então, a maior oferta da história da Smart. Então, clica aqui, Black, se cadastre, nos dias 10 e 11 vai rolar a Black da Smart com o Engenheiro Matheus, e eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Lucas é engenheiro, você acompanha o Engenheiro Matheus lá? Acompanho. Eu não só acompanho, Renan, como eu já comprei uma mentoria dele e vou ficar de olho nessa Black também, se tiver novidade. Eu já assisti muitas aulas dele, é sensacional, muito bom também. O cara é fora de série. Inclusive, fez um programa, o Grande Plano, que vai sair amanhã. A gente já gravou 2 episódios, vamos gravar 4, provavelmente. Vai sair amanhã. Cara, sensacional. A gente analisando uma arrematação já feita, como vai funcionar, qual o posicionamento, e ele fazendo a reforma. Cara, foi um negócio, um conteúdo acima da média. Eu gostei bastante. Vai sair amanhã, 19h30, lá no YouTube da Smart. Então, quem ainda não se cadastrou, digita aqui Black, se cadastra, vai ser a maior oferta da história da Smart. Beleza? Fechou? Lucas, deixa eu passar o número aqui de novo, só para fechar, pra gente encerrar essa live. Quem quiser olhar esse imóvel lá, leiloariasmart.com.br/imóvel/1267. Fechou? Lucas, brigadão. Segunda-feira que vem nós estamos juntos aí de novo, né? Tamo junto, Renan. Segunda-feira que vem tem mais. Pessoal, valeu, um abraço, boa semana a todos. Boa semana. Valeu, galera. Brigadão. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.